Daniel, capítulo 1, versículo 2 diz assim: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Preste atenção. No capítulo 1 do livro de Daniel, a Bíblia está relatando quando o rei Nabucodonosor sitiou Judá. A Bíblia diz que Deus entregou. Não foram os homens, Deus. Deus entregou não só o rei, como a cidade, como o povo, nas mãos de Nabucodonosor. Então ele vai levar o povo cativo. E a Bíblia diz que dentro desse povo, entre esse povo, ele vai levar também, o texto que nós acabamos de ler, ele vai levar também jovens, homens, ou melhor, rapazes. E ele faz uma seleção. Ele pede para que sejam de boa aparência. Olha o que o texto diz. E ele ordenou para que trouxessem alguns dos filhos de Israel, jovens, de linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu no 3º ano do reinado do rei Joaquim. Aí a Bíblia diz que Deus conduz tudo. Então, falando de tempo e propósito, nós vamos entender e ver aqui que o que esse povo vai viver, que o que Daniel vai viver, não é algo vindo da parte do diabo. O que Daniel vai viver não é algo vindo da parte do inimigo. A dor que Daniel vai sentir, o desconforto que Daniel vai sentir, o incômodo que Daniel vai sentir, não está vindo, não é oriundo de uma obra do mal. Ah, Raquel, é o inimigo se levantando, não. Tem a mão de Deus por detrás. Tem a mão de Deus conduzindo a história. Tem a mão de Deus. Quem aqui, eu gosto de interagir com vocês, eu ativo e desativo, vamos embora. Quem aqui se lembra daqueles bonecos de marionete? Quem se lembra? Raquel, eu não lembro. Então, tem 15 anos? Tem 10 anos? Que quem é da minha idade para trás vai lembrar. E o boneco de marionete é exatamente assim. Ele é controlado, podemos dizer, pelo seu dono. Ele não se manda. Ele não faz o que quer. Ele não faz o que dá na telha. Ele só faz o que aquele que está controlando faz. Ele reproduz o movimento que aquele que o está controlando faz. A nossa vida é exatamente assim. A vida de quem tem um destino, a vida de quem tem um propósito e sabe que tem um propósito, ela é conduzida pelo Senhor. Ela não é conduzida pelas palavras malditas, ela não é conduzida pela maldição hereditária, ela não é conduzida pelas sentenças do inimigo. A vida de alguém que tem um chamado, que tem promessa, que tem propósito, ela é conduzida pelo Senhor. Então Daniel vai viver aqui, já numa pouca idade, uma experiência incrível. Qual, Raquel? Ele vai ser conduzido. E aparentemente, você há de concordar comigo, que aparentemente, você sair da tua casa, obrigatoriamente, você sair do teu habitat, do seu convívio, do seu descanso. Mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui, eu tô falando com a galera do YouTube, porque essa live vai pro YouTube. Então você que tá no YouTube, continua com a gente.
continua ligado, ativa o sininho, se inscreva, Prometeu, se vira, dá teu jeito e vambora. Preste atenção. Aparentemente, o que Daniel está vivendo é algo totalmente contrário. Imagina comigo. Ele recebe uma palavra de Deus. Ele recebe uma palavra profética, minha amiga Vânia, que eu tanto amo. Ele recebe uma direção do céu. Imagina comigo. Raquel, está escrito na Bíblia? Não, eu estou falando para você imaginar comigo. Como diz os pregadores que eu amo e respeito, eu posso conjecturar. De fato. Eu posso imaginar toda a história e o cenário, sem que eu fira a história, sem que eu fira o texto. Imagina comigo Daniel recebendo uma palavra de Deus dizendo: vou te levantar. Tu serás grande. Tu serás governador. Vou te colocar entre os grandes. Vou glorificar o meu nome através do seu. Você imagina ele recebendo essa palavra, recebendo uma promessa da parte de Deus. E aí, no decorrer da sua vida, vai tudo contrário àquilo que ele ouviu. Aí, no decorrer da sua vida, vai tudo contrário ao que ele recebeu. Aí, no decorrer da sua história, vai tudo contrário ao que saiu da boca de Deus. Porque eu duvido que Daniel não tenha ouvido da parte de Deus, da parte do céu, algo concernente ao seu futuro. Preste atenção. A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que Daniel vai ser levado. E ele não está sendo levado para um resort. Ele não está sendo levado... Está travando? Todo mundo me confirma que está travando. Ou se é o seu celular. Vê aí. Alguém fala aí rápido, 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 rápido. Se sou eu, se é o celular de alguém. Fala aí rapidinho. Daniel, ele não está sendo levado para um resort. Daniel não está sendo levado para uma colônia de férias. Daniel não está sendo levado para um... Como se chama? Que a galera sai de navio. Para um cruzeiro, não. Daniel está sendo levado cativo. Ou seja, ele está sendo conduzido obrigatoriamente. Saindo da sua casa. Travou antes, mas agora está tranquilo. Ok. Está travando ainda? Daniel está sendo conduzido obrigatoriamente, saindo do seu habitat, saindo da sua casa, e está sendo levado para uma outra terra. Presta atenção. Como é que faz para entender? Presta atenção. Raquel, como é que eu faço para entender que no meio de tudo que eu estou vivendo tem um propósito de Deus? Raquel, como é que eu faço para entender que no meio da dor que eu estou enfrentando tem a mão de Deus? Raquel, como é que eu faço para entender? Eu não estou falando de alguém que provocou. Eu estou falando de alguém que involuntariamente está vivendo debaixo de dor. Está vivendo debaixo de uma guerra. Que não plantou para estar vivendo isso. Aí o Espírito Santo me disse o primeiro tópico. E eu preciso que você anote isso aí. Rápido. Anota aí. Vou desativar para te ajudar. Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 3. Olha aí na tua Bíblia rápido. Versículo 3 diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Preste atenção. Foi ordem do rei Nabucodonosor. Ele leva obrigatoriamente. Aí o Espírito Santo me disse isso aqui, eu preciso que você guarde no teu coração. Anote aí. O que, Raquel? Para viver o propósito, você precisará entender que todo fim de sucesso teve um início de dores. Para viver o meu propósito, eu precisarei entender que todo fim de sucesso teve um início de dores. Você vê a história de alguém, você vê Deus abençoando alguém, você vê Deus levantando alguém, você vê Deus fazendo algo extraordinário na vida de alguém, você pensa, uau, que história linda, meu Deus, olha, dormiu e acordou assim. Não, se você senta com essa pessoa, se você pede a ela, ó, eu vou te emprestar os meus ouvidos 20 minutos para você resumir a tua vida. Você vai ficar espantado. Você vai ficar boquiaberto. Porque a pessoa vai começar a te relatar o início. A pessoa vai começar a te relatar o que ela viveu.
A pessoa vai começar a te relatar as dores que sofreu. A pessoa vai começar a te relatar as decepções que enfrentou. A pessoa vai começar a te relatar as coisas que ela teve que abrir mão. Aí você vai começando a entender que todo fim de sucesso tem, de fato, um início de dores. O Espírito Santo me fez lembrar agora a história de Jabes. A história, o texto diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe deu a ele o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Aí eu amo essa parte, a Bíblia diz assim: porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: que me abençoe muitíssimo, que alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, a ponto de nunca mais eu seja afligido. E o final do texto diz assim: e Deus atendeu o que Jabes pediu. Você vai ver a história do camarada, você vê, percebe, entende. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Aí depois continua: sua mãe deu a ele o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O início foi de dor, o início foi de perda, o início foi de choro, o início foi de renúncia, o início foi de humilhação. É isso que a gente precisa entender. O que, Raquel? É que para chegar no destino que Deus tem, eu vou ter que trilhar o caminho de dores. Raquel, é só dor. Não, está repreendido. Mas eu não vou mentir para você. Tem decepção, tem choro, tem angústia, tem traição, tem abandono. Faz parte da história. Faz parte do roteiro. Eu falava hoje, pregando a palavra do Senhor ali em Campo Grande, na igreja dos meus amigos, pastor Marcos Sardes, pastora Monique, e eu dizia: não é que Deus se alegra com a tua dor, não, claro que não. Mas Deus utiliza a dor para te fazer crescer. Deus utiliza a dor para te fazer amadurecer. Deus utiliza a dor para moldar o nosso caráter. Deus utiliza a dor para nos tratar de fato. Porque para vivermos o propósito que Ele tem, cheio de mazela, cheio de defeito, como dizia meu pai, cheio de carrapicho, não dá. Então a gente passa pelo tempo da dor. Porque se for só bonança, a gente não cresce. Ei. Se for só bonança, você não cresce. Eu não cresço. Se tiver tudo tranquilo, se tiver tudo bem, a gente não amadurece. Isso é do ser humano. É normal. Como que cresce, Raquel? Na dor. A Bíblia diz assim que primeiro nós somos provados para depois sermos aprovados. Primeiro você é espremido, primeiro você é apertado, primeiro você enfrenta situações que você acha loucura, você diz: não é possível que eu estou vivendo isso. Primeiro você enfrenta dores, decepções que você acha, ou melhor, que você nunca achou que enfrentaria. Primeiro você enfrenta traições, dores, angústia, que você olha para si, olha para o que está vivendo e até você fica surpreso por estar de pé. Alguém já viveu isso? Eu preciso falar, eu falo e gosto de dar resposta imediata. Alguém já viveu esse tipo de dor? Qual, Raquel? De doer tanto. Alguém já viveu esse tipo de luta, de decepção? De ser tão absurda que você fala assim: eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que seja real. Eu já vivi situações de olhar para mim, olhar para a dor e falar: Senhor, eu não acredito. Senhor, eu não acredito. E o interessante que eu aprendi com Deus, e eu aconselho a todo mundo: nunca vire para Deus e fale: eu não suporto. Conselho de amiga: nunca vire para Deus e diga: eu não aguento. Nunca vire para Deus e diga: Senhor, tu sabes que eu não aguento. Eu falo que quando a gente diz isso para Deus: Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não aguento, Senhor, não dá mais, parece que Ele pega a gente e diz assim: senta, que eu vou te provar que você consegue. Senta que eu vou te provar que você aguenta. Senta que eu vou te provar que você dá conta. Senta que eu vou te provar que você é mais forte do que imagina. É assim que funciona com Deus. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Toda vez que você vê
Deus abençoando alguém, Deus levantando alguém, Deus levando alguém além do que ele sonha, pensa ou imagina. Não pense que foi da noite para o dia, ou que foi de mão beijada. Teve um choro, teve um deserto, teve uma renúncia, teve um posicionamento, teve uma superação, para aí sim a pessoa chegar no destino que o céu tem para ela. Alguém está entendendo? Segunda coisa, anota aí. Rebeca, te amo. Segunda coisa, olha aí. Anota isso. Para viver o propósito, eu preciso entender. Você precisa entender que nem todo mundo que foi escolhido está pronto, de fato. Mas todo aquele que está pronto, certamente será escolhido. Vou repetir. No processo entre o tempo e o propósito, você precisa entender que nem todo aquele que foi escolhido está pronto. Mas todo aquele que está pronto, certamente será escolhido. Ué, Raquel, a Bíblia diz que o rei vai fazer um pedido. Olha aí na tua Bíblia, versículo 4. O rei vai fazer um pedido, na verdade ele vai dar uma ordem. E a ordem que ele dá é a seguinte, versículo 4, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. A Aspenaz, chefe dos eunucos, me traga jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. É o rei que está fazendo a sua listinha. Está dizendo assim, olha, eu vou precisar que você me traga esse tipo de gente aqui, ó. Essa galera aqui tem que atender esses requisitos. Tem que ser assim. E talvez você está sentado aí na tua casa, no teu quarto, você está no teu trabalho, você está na rua, você está no carro, está dizendo, Raquel, mas aí você está dizendo que Deus só vai me escolher, só vai me chamar, só vai me levantar se eu tiver esses pré-requisitos? Não. Calma. Porque o que o rei está dizendo é o seguinte, eu escolho, eu chamo os que ainda estão no processo. Chama. Porque eu já vi Deus fazer isso. Na Bíblia está lotado de situações assim. Só que você também não pode isentar que os que estão prontos em Deus, esses que preenchem esses requisitos, esses serão escolhidos. Como assim, Raquel? Melhor dizendo, eu vou te falar como o Espírito Santo me disse. Raquel, eu escolho quem não está pronto. Mas quem está pronto, ou quem se prepara, esse certamente ocupará a vaga. Por exemplo, numa empresa, para você entender melhor, vai abrir 10 vagas para 1.000 inscritos. Quem você acha que ocuparão essas 10 vagas? O que só tem promessa ou o que tem promessa e está qualificado? Você pode responder para mim? O que só tem uma palavra de Deus liberada ou aquele que tem a palavra de Deus liberada e está pronto? É isso que Deus está falando com a gente. Eu tenho promessa, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, tenho uma palavra liberada sobre você, tenho uma palavra liberada sobre o teu ministério, tenho uma palavra liberada sobre a tua casa, tenho uma palavra liberada sobre a tua família, só que você precisa se qualificar. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Você precisa se qualificar. Para quê, Raquel? Para preencher essa vaga. O Senhor está dizendo, ei, é a Bíblia quem diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Eu não digo isso só no âmbito espiritual, ministerial. Eu digo num todo. Eu estava me lembrando, eu estava falando com meus filhos esses dias. E eu falando com eles, a mamãe tem tanto curso. Mas tanto curso. Tanto curso. Se você pensar aí de vaga de emprego, eu acho que eu preencho. E eu me lembro, minhas amigas, que nós crescemos, passamos a adolescência juntos. A gente não podia ver uma vaga de curso. Gratuito, então, meu Deus do céu. O que você pensar de curso a gente tem? A minha mãe dizia, vai fazer. Não, mãe, não quero. Vai ficar em casa à toa, não. Aí começava aquele sermão da montanha. Não, vai ficar em casa com a mente vazia, não. As crianças já estão desesperadas. Eu falei, olha só, esse ano, Benjamin vai ser futebol, inglês, desenho, que ele desenha, ama desenhar. Falei, então, meu filho, vai te sobrar o tempo do devocional, do respirar, de tomar um banho, comer uma comida e dormir.
Não coloquei nem a escola no currículo. Falei, Dona Maria Júlia também, hein? De 6 aninhos vai fazer. Tá muito desocupada. Vai ser escola, vai ser balé, vai ser teatro, vai ser tanta coisa. Vamos embora, vamos ocupar. Por quê, Raquel? Porque quando o céu fala assim, ó, a promessa vai se cumprir, é agora. Essa pessoa vai estar pronta. Essa criança vai estar pronta. Você vai estar pronto. É você virar para Deus e falar assim, ó, tô disponível. O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me usar? Qual é a área que o Senhor quer que eu atue? Qual é a área? Eu vejo muitas pessoas em crise. Raquel, não sei qual é o meu propósito. Raquel, não sei onde Deus quer me usar. Raquel, não sei o que eu faço. Raquel, não sei. Raquel, não sei. Então, a palavra de Deus para você, porque eu não posso ficar com isso sozinho para mim, você está se qualificando para que a promessa se cumpra. Ou melhor, para quando a promessa se cumprir, você se enquadre nesses requisitos. Tem alguém entendendo isso aqui? Não, se você está entendendo, não é possível. Eu estou aqui sozinha. Alguém está entendendo? Dá para colocar aí, é comigo? É para mim? Eu já entendi. Igual aquele meme do menininho. Eu entendi. Raquel, o que eu coloco? Anota aí. Anota aí. Eu preciso me qualificar para que o propósito se cumpra na minha vida. Não é só tem uma promessa de Deus. Não é só Deus usou um profeta para mim. Não é só, não, Raquel, eu sei o que Deus tem comigo desde a minha infância, desde sempre. Não, o Senhor está dizendo, tem promessa? Tem. Tem propósito? Tem. Deus usou profeta? Ok. Mas o que você tem feito com tudo isso que Deus falou? Ei, agora é pra gente. É só eu e você. Esquece os demais. É Raquel e você. O que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? O que você tem feito com a promessa que Ele liberou? Você tem ficado escondido, como eu vivi por muitos anos, dizendo, Deus não tem isso para mim, não. Não, Deus não tem isso para mim, não. Ou você tem feito, Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer? É essa área que o Senhor quer me usar? Então eu vou estar pronto. Porque essa lista que o rei fez, dá para perceber que não só Daniel, mas os seus amigos se enquadravam exatamente nessa lista. É isso que a gente precisa entender. Existe um pré-requisito. Raquel, Deus só vai me usar se eu for perfeito. Não. Eu só li o texto para você entender que existe uma palavra do céu liberada sobre você. Existe uma promessa de Deus sobre você. Só que, sobretudo, existe um pré-requisito. O céu está dizendo, ei, dá para preencher isso aqui ou está difícil? Porque quando chegar o tempo do cumprimento da promessa, quando chegar o dia, você só vai dizer, Senhor, eu estou aqui. É para ir para onde? Aonde eu assino? O que eu faço? Eu conheço pessoas, eu conheço homens, mulheres, jovens que têm estudado, que têm orado, que têm jejuado, que têm corrido atrás. Gente séria, gente que leva a sério. Eu não tenho dúvida, quando chegar o dia, oh, aleluia, que o rei falar, vambora, vai preencher tudo. Alguém está entendendo? Pode dizer amém. Vambora, igreja, reage, levanta. É assim mesmo, é um soco em cima de um eita, em cima de um Deus me livre, é em cima de um quem me dera, mas vambora. Terceira coisa, já estou terminando, porque eu fiz uma aliança com o meu povo aqui. Fazer esse horário para todo mundo que queria entrasse e não terminar tarde para o povo que daqui a pouco levanta de novo. Então vamos embora. Terceira coisa, eu preciso que você... Gostei disso aqui. Cortando juntas e medulas, glória a Deus. É isso aí, é a palavra de Deus, é ela que faz isso. Terceira coisa, vou parar aqui rapidinho para você anotar. Gisele, eu te amo, amiga. Terceira coisa, olha aqui. Guarda isso no teu coração, anota isso no teu caderninho. Vambora, presta atenção. Entre o tempo da espera até o cumprimento da promessa, alguém pode mudar o meu nome, só não pode alterar a minha essência. Vou repetir. Entre o tempo da espera até o cumprimento da promessa, alguém pode mudar o meu nome, o teu nome, só não podem alterar a tua essência. Você vai lembrar o que acabamos de falar agora. Eu acabei de falar agora com vocês. Que eles foram escolhidos porque preencheram o requisito. Só que quando eles chegam lá,
na Babilônia, o nome deles é mudado. Olha aí comigo. Capítulo 1, versículo 6. Na minha Bíblia maravilhosa. Capítulo 1, versículo 6 e 7. Olha aí. Olha aí. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Eles alteram o nome, mas não alteram a essência. Eles alteram o nome, mas não alteram o caráter. Eu preciso interagir com vocês aqui. O nome foi alterado. Porque existem pessoas, olha aqui para mim, dentro do meu olho azul marinho. Existem pessoas que enquanto eles estão no anonimato, enquanto eles estão em Jerusalém, eles se comportam de um jeito, eles falam de um jeito, eles andam de um jeito. Aí quando saem de Jerusalém, quando saem de Judá, quando vão para outro lado, quando Deus os tira do lugar do anonimato e levam para o destino que tem reservado para eles, eles mudam comportamento, eles mudam caráter, eles mudam a maneira de pensar, eles mudam a maneira de agir. Tem alguém entendendo isso aqui? Ah, Raquel, fulano era tão gente boa, mas foi Deus abençoar que mudou. Não, não mudou. Ei, não mudou. Só revelou o que estava oculto. Dinheiro não muda ninguém. Emprego não muda ninguém. Festa não muda ninguém. Status não muda ninguém. O que acontece, Raquel? Só revela o que já era. Quando você vê alguém transformado, não fica preocupado. Ai, fulano mudou tanto. Vamos parar com essa história. A gente fica vendo muito... O pessoal fica vendo muito filme. Não vou nem dizer a gente, que faz tempo que eu não assisto, mas vou assistir um filme por esses dias. Para com essa história, com esse romantismo. Ai, foi ciclano ser abençoado que mudou. Foi casar que mudou. Foi viajar que mudou. Foi se mudar que... Não, não, não. Só revelou o que já estava oculto. Pare de se surpreender com pessoas que é Deus. Escuta isso aqui. É Deus que está permitindo que elas se revelem a você. Estão entendendo? Porque eu não posso ficar com isso aqui sozinha para mim. Vocês estão entendendo? A Laura colocou aqui, é isso, os influenciáveis. Presta atenção. Pare de ficar boquiaberto, surpreso, choroso, decepcionado, frustrado, porque alguém... A gente vive as duas vertentes, presta atenção. A vertente de alguém que é abençoado por Deus e surta, ou melhor, revela quem é. E a vertente do outro lado, de alguém que vê o outro ser abençoado e revela quem é. Tem esses dois lados. Tem esses dois lados. E tanto alguém, e tanto quem mudou, com amigo, com família, com fulano, com ciclano, precisa ter maturidade para entender isso, como aquele que está sofrendo a retaliação de pessoas que tinham aliança, de pessoas que tinham convívio, de pessoas que até era mesmo da família. Ah, Raquel, mudou comigo. Foi Deus me tirar de perto, mudou. Foi Deus me tirar do emprego e mudou em outro, mudou. Fui eu ser promovido, quem estava do meu lado mudou. Fui eu ser abençoado por Deus, fulano mudou. Não, não mudou. Ei, não mudou. Só revelou o que estava oculto. A gente precisa ter maturidade para entender isso. Porque existem pessoas, presta atenção, eu já vou terminar. Existem pessoas que eles conseguem te ver abençoados, só não conseguem te ver mais abençoado do que ele. Alguém está entendendo, gente? Está fazendo sentido? Que tem hora que eu pareço que eu estou sozinho aqui. Está fazendo sentido? Tem gente que suporta te ver. Ver tua casa, ver tua família, ver tua vida, ver teu ministério, ver tua empresa, ver teu emprego. Tem gente que suporta te ver abençoado, só não suporta te ver mais do que eles. Isso não é todo mundo, não. Porque o Senhor tem nos dado amigos. Isso são pessoas que estavam caminhando e Deus precisava carinhosamente revelar o caráter delas. Aí Deus usa o que você está vivendo
para mostrar quem estava do teu lado. Vou repetir, porque tem gente fingindo que não ouviu. Deus usa a bênção dele na tua vida para revelar quem estava do teu lado, ou quem está do teu lado. O que eu faço, Raquel? Peça ao céu maturidade. Maturidade. Senhor, me dá maturidade. Senhor, me dá graça para entender que nem que as pessoas, não é nem todo mundo, as pessoas não são obrigadas. As pessoas não são obrigadas a caminhar comigo. Me dá maturidade para entender que as pessoas não são obrigadas a me aplaudir. Mas eu escolho quem vai andar do meu lado. Eu amo um texto que a Bíblia diz, meu amigo Samuel, manda um beijo para minha amiga, eu amo vocês. Eu amo um texto que a Bíblia diz sobre a dracma perdida. Olha isso aqui. O Senhor me deu uma palavra e eu vou fazer uma live sobre isso. Vamos ver se a próxima sai. A Bíblia diz, Jesus está falando para o povo que estão à sua volta, acerca da mulher que perdeu a sua dracma. Aí ela acende a lamparina, varre a casa, encontra a dracma e ela diz, olha o que a Bíblia diz, que ela chama os amigos, as amigas e as vizinhas, ou os amigos e os vizinhos. E a Bíblia diz, isso aqui que eu preciso que você entenda. Ah, amigo, que alegria, eu amo vocês também. Presta atenção. Olha o que Jesus diz. Ela reúne os amigos e os vizinhos. Isso fala sobre classe de pessoas que nem todo mundo que é teu vizinho é teu amigo. É Jesus dizendo, tem pessoas que do portão podem entrar, mas tem outros que é do portão para fora. Mas isso é um assunto para um outro culto. Isso é um assunto para outro dia. A gente tem a mania de achar que todo mundo que ri pra gente tem que ter acesso à nossa mesa. Não. 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 Ei, é o céu que está dizendo não. É melhor você evitar agora do que ter problemas futuros. Viu? Aí, não consigo. Aí eu já sinto Deus aqui. Mas isso é um assunto para outra live. Mas o que eu quero falar é isso aqui, ó. A Bíblia diz que, olha Jesus dizendo, que ela reúne as amigas e as vizinhas e diz, se alegrem comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Raquel, era aí que a DJ vai abaixar. É você quem vai ensinar como as pessoas devem te tratar. Vou repetir. É você quem ensina como as pessoas devem te tratar. Raquel, quem disse isso? A Bíblia. Tá lá. Olha o que a Bíblia diz. Ela chama as amigas, chama as vizinhas e diz, se alegrem comigo. Olha o que eu encontrei. A dracma que foi perdida. Ou seja, o que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte, é você que decide quem vai caminhar do teu lado. O que Jesus está dizendo é simples, gente, é simples, está aqui. Vai se alegrar? Então vem para perto. Não vai? Então não fica perto. É você que vai colocar cada um no seu devido lugar. Não é anjo, não é profeta, não é não. O Senhor está dizendo, é só você parar com esse romantismo. Você tem que otimizar a tua vida. A pessoa que caminha do teu lado, ela te celebra? Ela celebra o que Deus tem feito na tua vida? Porque tá uma coisa tão louca. As pessoas, elas não conseguem, alguns, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, mas nem todos. É de muitos, não é todos. Tem muita gente santa, tem muita gente íntegra, tem muita gente verdadeira, porque aí a pessoa que escuta uma palavra dessa diz, Raquel, então eu vou me fechar. Eu não vou ter aliança com ninguém, eu não vou ter amizade com ninguém, não é isso. Porque ninguém consegue sobreviver sozinho. Eu não estou dizendo que você tem que depender dessa pessoa, mas é a Bíblia quem diz que é melhor serem dois do que um. Escuta, você tem que ter maturidade para entender. Me celebra? Não, sério. Honra a minha companhia? Não. Ama a minha vida? Então não tenho por que caminhar. Ou essa pessoa te olha como um entulho. Chega perto de você e só derrama lixo. Lixo. As mazelas, as dores, a falta de caráter. É você quem vai decidir quem vai caminhar com você. Alguém está entendendo isso aqui? Gente, eu falei que ia terminar, eu tenho que terminar mesmo. Quarta coisa. O Espírito Santo me disse, eu preciso que você guarde isso aqui no teu coração. O que, Raquel? Quando você decide honrar a Deus, o próprio Deus decide te honrar.
Vou repetir. Quando você decide honrar a Deus, o próprio Deus decide te honrar. Versículo 8, versículo 9. Vou dar aquele pause que vocês sabem para vocês anotarem que eu não sou palhaça. Anota aí. Anota rápido. Quarto tópico, para quem está anotando. O que, Raquel? Quando você decide honrar a Deus, o próprio Deus decide te honrar. Olha aí. Versículo 8, versículo 9. Então Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Não é sobre isso que eu quero falar, é sobre o versículo anterior. Olha o que a Bíblia diz. Daniel vira para o chefe e diz assim: eu não vou comer o que os outros comem. Eu não vou comer, eu não vou me alimentar do que os outros se alimentam. Daniel, presta atenção, gente. O camarada está exilado. Ou seja, escravo. Levado como escravo. Foi obrigado. Ele não está ali porque foi convidado de honra, não. Ele está ali obrigado. Ele vira e diz: com licença. Eu sei que a comida é essa, mas eu não vou comer. Como assim? Eu tenho. O que ele está dizendo? Eu tenho meus princípios. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho meu ensinamento. Eu sei de onde eu vim. Eu não vou me contaminar. É a Bíblia quem diz que ele decidiu não se contaminar. Olha aqui. Com as finas iguarias do rei. Ou seja, tudo oferecido aos seus deuses. Tudo entregue aos seus deuses. Daniel está dizendo, é fino, mas não é para mim. Eu preciso falar isso aqui. As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem. Esse tempo da igreja, esse tempo que a igreja está vivendo, essa palavra maligna, é uma frase, nada a ver. Esse tal do nada a ver está tornando o inferno mais cheio do que já é. Porque esse nada a ver tem roubado pessoas do propósito. Esse nada a ver tem roubado pessoas do destino. Esse nada a ver tem levado pessoas para o inferno. Porque olha para da onde Deus tirou. Olha para onde está hoje e diz, não. Se Deus me trouxe aqui, olha só. Se Deus me trouxe até aqui, Raquel, ele sabia que eu enfrentaria tudo isso, ou melhor, que me seria oferecido tudo isso. Irmão, a gente está vivendo um tempo tão louco que eu já ouvi. Pessoas já chegaram para mim e falaram assim, pastora, mas se Deus não quisesse que eu vivesse isso, por que permitiu chegar na minha mão? Ele permitiu chegar na tua mão para você ter caráter nele, ou melhor, o caráter dele, entranhado em você o suficiente para você olhar para aquilo que vem para tua mão e decidir. Não. É para você olhar para o que vem para tua mão, olhar para o futuro que está te aguardando e falar, não. É para você olhar para a proposta que veio para tua mão, olhar para o destino que está te aguardando e falar, não. Eu sei o que me espera, eu sei o que me aguarda, eu sei o que o meu Deus tem para mim. Alguém está entendendo isso aqui? Alguém está entendendo isso aqui ou eu estou sozinha? Não, Raquel, mas se Deus sabia que eu seria tentada, não, Raquel, mas se Deus sabia que eu seria tentada, por que a proposta veio na minha mão? O Espírito Santo me disse isso esses dias. Eu enfrentei um problema e eu estava pensando acerca do que aconteceu com Jesus quando ele foi traído por Judas. Judas, que era o tesoureiro do ministério, o camarada que cuidava do dinheiro. Aí eu fiquei pensando e disse para o Espírito Santo, como é que pode? Porque Jesus não foi pego de surpresa.
como Judas, sendo quem era, ou seja, Judas tinha problema com dinheiro. Aí o Judas, que tem problema com dinheiro, recebe a responsabilidade para cuidar do dinheiro do ministério de Jesus. O Espírito Santo disse claramente para mim, Raquel, quando foi dado a Judas a missão de cuidar do dinheiro, é Jesus falando para ele, eu sei que você tem problema com isso. Então eu estou te dando a chance, primeiro, de te mostrar que o que eu tenho para você é maior do que o desejo da tua carne. Segundo, eu estou te fazendo entender que aquilo que você tem problema, ou melhor, que aquilo que te cega, você é maior do que isso. Que aquilo que tira a tua paz, que aquilo que tira o teu sono, que aquilo que te deixa alucinado, eu estou te provando. É Jesus. É Jesus. Sem palavras, com a atitude, dizendo para Judas, eu estou te provando que você é maior do que isso. Alguém está entendendo isso aqui? Raquel, então, quando Jesus me dá a oportunidade de viver coisas que eu sou tentado a pecar, tentado a falhar, tentado a desistir, ele não quer que eu caia? Claro que não. Ele está te provando que você é maior do que isso. Ele está te provando que você é maior do que esse desejo. Ele está te provando que você é maior do que esse problema. Ele está te provando que você é maior do que essa tentação. Alguém está entendendo isso aqui? Aleluia! Quinta coisa. Eu sinto a graça de Deus aqui. Quinta coisa. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 1, versículo 17. Olha aí, rapidinho. Olha aí. Capítulo 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Eu mandei vocês olharem e eu mesmo não olhei. Vou olhar agora, calma. Capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento. Quem deu? Quem deu? Quem deu? Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas, oh, aleluia, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, além de dar a Daniel conhecimento e inteligência, teve um mais de porém. O Espírito Santo me disse isso aqui, eu preciso que você anote isso agora. Rápido. O Senhor me disse, sempre existirá um porém sobre todo aquele que não tem medo de se expor para viver o seu propósito. Vou repetir e vou te dar a chance de anotar. Sempre existirá um porém sobre todo aquele que não tem medo de se expor para viver o seu propósito. Presta atenção. Você tem noção do que Daniel viveu? O perigo que ele estava correndo quando ele vira e diz, não vou comer. Mas Daniel, não vou comer. Mas e aí, como é que vai ser? Eu te peço, eu só quero legumes e água. Mas e se o rei souber? O que Daniel está dizendo quando se posiciona é o seguinte, eu vou correr o risco. Pelas minhas convicções, eu corro o risco. Por aquilo que eu acredito, eu corro o risco. Pela minha fé, eu corro o risco. Aleluia! Por aquilo que eu carrego, eu corro o risco. Pode botar na minha conta. Você não vai ver em nenhum momento, escrito na Bíblia, e Deus mandou Daniel se privar da comida. Não. E Deus deu ordem a Daniel, não coma. Não. E Deus disse para Daniel, se afaste. Raquel, não tá não? Não. Porque é Deus quem nos dá a liberdade. Meu esposo, que eu tanto amo, é aqui por detrás das câmeras. É meu cameraman. Ele falou para mim uma vez, ele nem fala, ele falou uma vez. Falei para ele, amor, eu tô contando isso nos 4 cantos desse Rio de Janeiro, desse Brasil. O quê? Livre-arbítrio é uma questão de inteligência. Eu preciso correr que eu vou terminar. Livre-arbítrio é uma questão de inteligência. Como assim, Raquel? É óbvio. Deus vira para você e diz, vira à direita.
que eu tenho um destino incrível te aguardando. Tem promessa. Ih, você tem noção. Só faz o que eu estou te falando. Aí você vira para Deus e diz assim, não, eu vou direto. Sabe por quê, Senhor? Eu dei uma analisada aqui, eu já vi o Waze, eu já analisei, já fiz as contas e se eu for direto, eu chego mais rápido. E aí, Raquel, uma vez uma pessoa disse assim para mim, por que então, se Deus sabia que não era para eu fazer, por que ele não quebrou minhas pernas? Eu falei, poxa, Deus não é terrorista? Ele te dá o livre-arbítrio para você ter, no mínimo, de inteligência e optar pelo destino que ele tem. Porque no destino que ele tem, não está dizendo que não vai ter luta, vai. Só que na luta, ele não te espera após luta. Na luta ele passa contigo. Ele não está dizendo que não vai ter decepções. Não, você não será decepcionado. Pelo contrário, na decepção, ele passa contigo. Ah, se você soubesse a diferença, que é passar por uma dor com Jesus e sem Jesus. Se você entendesse a diferença do que é enfrentar um luto com Jesus e sem Jesus. É por isso. Você já foi em enterro de crente? Enterro de crente é diferente. O enterro de crente é diferente. O crente está ali chorando, daqui a pouco entrega uma profecia. Ao invés de ser consolado, ele está consolando. Não é porque ele está em surto, não. É porque ele está tão cheio, tão consolado pelo Espírito Santo, que ele consegue passar pela dor, mas não morar na dor. Ele consegue viver a dor, mas não desistir de tudo. Por quê? Porque ele está cheio da presença do Deus vivo. Alguém está entendendo isso aqui ou eu estou sozinha? Última coisa. Mentira. Penúltima coisa. No trajeto entre promessa e cumprimento, Deus te dará oportunidades e você precisará estar firme nele para aproveitá-las. Vou repetir. No trajeto entre promessa e cumprimento, Deus te dará oportunidades e você vai precisar estar firmado em Deus, focado em Deus, para aproveitar toda e qualquer oportunidade que ele te dará. Alguém está entendendo? Olha aí, capítulo 2, versículo 1, rápido. Deixa eu te dar a oportunidade. Pera. Deixa eu te dar a oportunidade. Anota aí. No trajeto entre promessa e cumprimento, Deus te dará oportunidades. E você precisará estar firme nele para aproveitá-las. Capítulo 2, versículo 1. E eu já estou terminando, eu tenho que correr. Olha aí. Capítulo 2. O que aconteceu nesse cenário aqui foi o seguinte. O rei teve um sonho. Ninguém conseguia decifrar. Ninguém. Porque ele não falou. Ele disse, eu tive um sonho. Olha a proposta do rei. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse, tive um sonho e fiquei muito perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Aí os caldeus vão dizer para o rei, rei, porque, olha só, o rei está dizendo, eu não vou contar o sonho. Já que vocês são tão brabos, tão bons, vocês vão ter que dizer qual foi o sonho que eu sonhei e vão ter que me dar o discernimento desse sonho. Eu achei fantástico. Porque o rei está dizendo, se vocês são magos, se vocês são feiticeiros, se vocês são tão inteligentes, se vocês são tão bons, eu não preciso falar. Vocês vão falar o sonho e vocês vão me dizer a interpretação do sonho. Sabe o que a Bíblia diz? Que nenhum deles conseguiram. Nenhum deles. Eles falaram assim para o rei, rei, você pode buscar de qualquer canto do mundo, da terra. Ninguém vai conseguir fazer isso. O rei ficou tão revoltado, tão revoltado, que disse assim, mande matar todos os sábios. Mande matar todos os magos. Manda matar geral. Até a cabeça de Daniel estava prêmio, sem ele saber. Aí sabe o que a Bíblia diz? Quando Daniel fica sabendo, ele olha essa situação como uma oportunidade. Olha o que eu estou te falando. É aí que você precisa ter aliança com Deus. Todo dia. É todo dia.
Não é orar quando tem vontade, não é buscar quando está afim. São todos os dias. Olha aqui que eu tenho que correr. Daniel vai orar a Deus. E ele ora. E aí, Raquel? Eu escrevi. Ele ora a Deus e Deus lhe conta tudo. Porque Deus só conta segredo para quem o procura. Deus só conta segredo para quem o busca. Deus só conta segredo para quem se dispõe. Deus só conta segredo para quem se humilha. Deus só conta segredo para quem... Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos, Os Caçadores de Deus. Deus só conta segredo para quem caça, para quem vai atrás do seu conselho, da sua palavra, do seu discernimento. Existem oportunidades que estão te aguardando. E se você não ficar atento e firme em Deus, porque existem pessoas que eles querem prostituir a presença. Como assim, Raquel? Só busca a Deus quando precisa. Eu vou repetir. Existem pessoas que sabem que Deus tem propósito e promessa, mas só buscam a Deus quando precisa. Eu vou até tomar uma água que eu não estou aguentando. Uma vez o Senhor me disse, Raquel, não prostitua a minha presença. Não me busque só quando você está precisando. Não me busque só quando você está em aperto. Raquel, você está dizendo então que quando estiver em aperto, eu tenho que chamar o diabo. Não é isso. Ei, a gente só tem um. Ele não é a última opção, ele é a única. E não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus não quer que você o busque só quando precisa, porque Ele não quer te ajudar, falar com você e nem ouvir a tua voz só quando você precisa. O que Ele quer com você é um relacionamento. É isso que Deus quer de você. A Bíblia diz que Daniel vai orar. E aí, Raquel? E aí que Deus abre a tela na frente dele e revela tudo. Tudo. E aí? O que aconteceu? Olha aí. Capítulo 2. Versículo 48. Olha aí, rápido. Então, o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Eu preciso dessa pausa. O lugar que o camarada foi como escravo, agora ele é governador desse mesmo lugar. O ambiente que era para destruí-lo, para oprimi-lo, o ambiente que aparentemente era para humilhá-lo, o ambiente que aparentemente era para deixar Daniel frustrado, aborrecido, chateado, ele vai governar sobre esse lugar. Alguém está entendendo isso aqui? O Espírito Santo me disse isso. O que, Raquel? Sou eu quem decido como vou enfrentar esse exílio. Se eu vou olhar esse exílio como um lugar de dor, se eu vou olhar essa luta como um ambiente de dor, como um ambiente de frustração, como um ambiente de paralisia, ou se eu vou olhar para esse ambiente como crescimento. Oh, aleluia! E uma oportunidade para viver o propósito de Deus na minha vida. Vou continuar. E eu prometo que eu termino agora. Gente, eu tô com essa história de termino e não termino nunca, mas agora termino mesmo. Ó, e ele lhe pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E aqui eu termino. O lugar, o ambiente, a área que era para destruí-lo, ao invés de destruí-lo, promoveu. Por favor, pegue isso aqui comigo, eu não posso, eu estou gritando. Eu estou vendo a dos vizinhos vir na minha porta, de tanto que eu sinto a presença de Deus aqui. O lugar que era para parar Daniel foi usado para fazê-lo avançar. O ambiente que era para o diminuir, o fez crescer. O ambiente que era para o paralisá-lo, o fez correr. Raquel, mas eu não tenho oportunidade, depende do teu ponto de vista. Raquel, mas no ambiente que eu estou vivendo, na empresa que eu estou, na família que eu estou, na igreja que eu estou, eu não tenho oportunidade. Ei, parou. É você quem vai fazer essa oportunidade. O camarada, ele é tão excelente e caminha com Deus a tal ponto que ele olhou o que estava acontecendo
Mas é isso que eu te falei sobre não prostituir a presença de Deus. Ele vai orar. E Deus de imediato responde. Daniel, anota aí. O rei sonhou isso. E o discernimento é esse. Daniel, o significado do sonho é esse. Daniel não só livrou a si mesmo, como a todos os sábios, como a todos que estavam à sua volta. Você está entendendo? Que quando você está posicionado em Deus para viver o propósito que Ele tem contigo, não só você é abençoado, mas toda a sua casa. Não só você é alcançado, mas todos que estão à sua volta. Não só você é levantado, mas quem está à tua volta levantam juntos. É por isso que o inimigo da tua alma, é por isso que o inimigo da minha alma tenta nos parar todos os dias. Todos os dias. Tenta nos matar todos os dias. Tenta nos destruir todos os dias. Tenta nos oprimir todos os dias. Por quê? Porque ele sabe, que se você permanecer, não só você, mas todos os que estão à sua volta serão abençoados por causa desse posicionamento. Alguém entendeu isso aqui? O Espírito Santo me disse isso. Última coisa para você anotar aí no seu tópico. O tempo da espera nos forja para vivermos os propósitos. O tempo da espera é para nos forjar para vivermos o propósito. Alguém recebe? Alguém toma posse? Alguém pega? Ou eu estou sozinho? Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que recebeu essa palavra. Eu quero orar com você que ouviu a voz de Deus. Eu quero orar com você que está enfrentando um tempo de dor. Eu quero orar por você que está enfrentando um tempo de luta. Eu quero orar por você que está passando pelo tempo da espera. Raquel, eu não estou ainda no propósito. Eu estou ainda no tempo da espera. Raquel, o que você vai pedir a Deus para que o céu me dê sabedoria? Não só isso, mas para que a nossa aliança em Deus seja inquebrável, inegociável. Vou repetir, inegociável. Em um tempo onde a gente tem visto toda hora, fulano abriu mão, ciclano desistiu. Irmão, vamos parar com isso. A aliança com Deus é inegociável. Só que você precisa entender o porquê que muitas pessoas param no meio do caminho. É que eles esperam ter vontade para buscar. Eles esperam um arrepio para orar. Eles esperam Raquel, se eu ver uma pombinha branca, então eu vou ler a Bíblia. Não! Sou eu que educo a minha carne sobre aquilo que eu quero que ela faça. Sou eu que digo para a minha carne, nós vamos orar. Sou eu que falo para mim mesmo, nós vamos ler a Bíblia. Você pensa que eu acordo já falando em línguas? Primeiro, eu acordo, não quero nem levantar. Igual você. Se eu pudesse, eu emendava. Jesus, aqui eu vou emendar, aqui mesmo eu como, aqui mesmo eu volto, aqui mesmo eu assisto um filme, aqui mesmo eu permaneço, aqui mesmo eu levanto, porque sou eu que educo a minha carne para viver aquilo que o céu tem para mim. Então sou eu que falo, vamos orar, Raquel, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos buscar. Eu não é para pregar, não é isso. Porque eu aprendi isso com meu pai, que já dorme no Senhor. A gente ora, lê a Bíblia, jejua, se consagra para viver. Só isso. É para viver. Porque aí o momento que eu dobro os joelhos e peço ao céu a resposta, o discernimento de algo, ele me atende. Ele te atende. Por que, Raquel, isso com alguns? Eu falei isso que eu aprendi com a pastora Thalita, nunca mais esqueci. Eu disse ontem, para quem não estava ontem, anota isso aí. Porque Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. Entendeu? Então vamos orar. Feche os seus olhos se você pode. Aonde você estiver agora. Feche os seus olhos aí agora. Isso. Pai, no nome de Jesus. Eu uno a minha oração com o coração dessa mulher. Eu uno a minha oração com o coração desse homem. Eu uno a minha oração com o coração dessa jovem, desse rapaz. Ô Senhor, eu não os conheço. Mas o Senhor os conhece.
Tua palavra diz que o nome dele está gravado na palma das tuas mãos. Ah, Senhor. A minha oração em fé nessa madrugada já é para que o Senhor faça neles algo extraordinário. Para que a partir dessa live, tanto para quem está aqui no Instagram, tanto para quem está no YouTube, para que a partir dessa live a vida deles sejam tocadas. Para que o relacionamento deles com o Senhor mude. Oh, aleluia. Pai, eu não estou aqui porque eu não tinha nada para fazer. Eu estou aqui debaixo do propósito. Eu estou aqui debaixo daquilo que o Senhor me confiou. Eu estou aqui debaixo de uma promessa, de uma palavra. E a minha oração em fé nessa noite, nessa madrugada, é para que o Senhor faça neles, por intermédio da tua palavra, aquilo que homem nenhum poderia fazer. Mexa neles, ó Pai, de dentro para fora. Que essa palavra continue sendo ruminada na mente, no coração, no espírito, a tal ponto dele, mudarem o relacionamento contigo. Para que eles estreitem mais o relacionamento contigo. Para que eles entendam que vale a pena abrir mão, vale a pena dizer não, vale a pena se posicionar, porque tem um futuro extraordinário os aguardando, tem um futuro de excelência os esperando. Ah, Senhor, eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em mim. Eu posso passar pela Babilônia, eu posso ter o meu nome trocado, mas o meu caráter não. O meu caráter continua intacto no Senhor. Faça-os entender que a aliança deles com o Senhor, ela é inquebrável, inegociável. Eu oro pedindo pelos teus filhos, para que permaneçam firmes, olhando para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu não tenho dúvida que eu ouvirei testemunhos dessa noite. Nós contaremos testemunho do que o Senhor fez e do que ainda continuará fazendo pelo canal do YouTube. Oro porque creio, porque a tua palavra diz que o Senhor pode tudo e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quem concorda e acredita, diga amém. Eu creio, eu recebo. Deus te abençoe. Gente, muito obrigado por ter permanecido até aqui. A pergunta que não quer calar é: foi abençoado? Recebeu? Outra coisa, aqui do lado tem mais 2 conteúdos que vai te abençoar também. E outra, não menos importante, não se esqueça de se inscrever. Agora, sério, se inscreva, ative o sininho, porque conteúdos exclusivos é só aqui. Ok? Combinado? Tô te aguardando. Beijo no seu coração, Deus te abençoe e vem comigo.